Meus irmãos, vamos olhar para o texto bíblico, dando início a esse tempo. Quando olhamos para esse capítulo que acabou de ser lido, nós vemos que as coisas ainda não existiam. O começo do texto traz uma ausência, um vazio, um estado negativo. Nada tinha sido feito ainda e por isso nada existia. Tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos, nada ainda existia. Não era possível haver nada, porque nada faz a si mesmo. Nosso Deus é autoexistente, mas não podemos dizer que ele seja autocriado, ele é autoexistente, ele sempre foi. É um mistério da Escritura, mas Deus já era, Deus já existia, Deus já estava. Nada era, nada existia, Deus já era, Deus já existia. Ele era a única forma de vida quando não havia vida. Ele era a única existência na não existência, antes de qualquer coisa. Porque todas as coisas prescindiam de uma criação, não Deus. Deus usou a sua palavra e disse para tudo que agora existe, que passou a existir após a criação, simplesmente que aquilo que não existia e que do nada passa a existir, ele dá uma voz de ordem para que existisse, e tudo que ele ordenou que existia, irresistivelmente passou a existir. Não houve uma só coisa criada que tenha dito assim, mas eu não quero existir. Não há isso, porque sob a voz e o comando de Deus, não há como ter uma oposição dessa natureza. Ao dia e à noite, ao que hoje nós conhecemos por espaço, aos continentes, aos mares, aos seres vivos, a todo o universo da botânica, da fauna, mineralogia, espaço, profundezas, alturas, tudo. Ele arrumou tudo. Primeiro ele cria todas as coisas, é a primeira tríade, são os primeiros 3 dias. Ele cria todo o sistema necessário para apoiar todas as coisas. Depois, na segunda tríade, o 4º, 5º e o 6º dia, ou seja, a segunda metade da semana criacional, ele arruma e preenche aquilo que ele inicialmente tinha estabelecido. Encheu a terra de vegetação, bela, colorida. Você imagina hoje, com o pecado, como a gente fica embevecido com flores, com animais belíssimos, praticamente perfeitos no seu desenho vivo. Vocês imaginem isso no ato da criação. Astros brilhantes, marca bem as estações, programa todas as coisas, tudo isso com o poder da sua palavra. Répteis, insetos, gado, tudo que nós sabemos, que já existiu, inclusive, coisas extintas, o Senhor a todas fez pelo poder da sua palavra. Tudo refletia nitidamente a criatividade, a inteligência e a beleza do coração de um Deus que é, em sua essência, belo e perfeito. Quando terminou tudo isso, Deus ainda criou mais um ser. Foi o que nós lemos aqui. Ele mesmo achou especial, depois de ter criado esse ser, com as últimas coisas, ele vira e fala diferentemente do padrão que ele vinha usando, que aquilo era bom, ele agora diz, isso era muito bom. Mandou que esse novo ser, o último que ele criou, se espalhasse também, tivesse filhos e filhas, fossem responsáveis por tudo que Deus havia criado. E ali Deus também, além de criar, estava colocando tudo arrumado, em ordem. Não basta existir, tem que existir do jeito certo. No começo de tudo, não havia nada. E essa que nós acabamos de ler é a história mais antiga e a verdadeira a respeito de como foram feitos os céus e a terra. Os detalhes foram deixados aqui, aqueles que aqui estão, para que nós soubéssemos de tudo da parte de quem fez. Quem fez mandou dizer o que fez. É o próprio Deus que fez tudo em 6 dias, inspira o autor sagrado a fim de que nós soubéssemos como é que isso aconteceu. No 7º dia ele parou tudo, parou a obra da criação, abençoou tudo o que tinha feito e didaticamente descansou. Não pensem os irmãos que ele deitou numa rede e ficou lá 24 horas deitado numa rede para que nós soubéssemos que no dia do descanso nada se faz, porque logo em seguida, separar um dia para o descanso vem o porquê, ele santifica aquele dia. Esse dia do descanso não é um dia de ócio, mas é um dia de santidade. Como se pode ver, o texto bíblico não nos encaminha a nada parecido com aquilo que nós vemos nas querelas contemporâneas, aquilo que muitas vezes se chama entre conflito do Gênesis versus a ciência,
conflito entre fé e ciência. O texto não está nem aí para a nossa ciência, porque esse texto não é um texto científico. Esse é um outro texto. Da mesma forma, esse texto aqui inicial de Gênesis até parece não nos apresentar, excepcionalmente na página da Escritura, nenhuma informação sobre a redenção. Parece, mas tem sim. Nós vamos ver isso um pouquinho. A redenção é o tema central da Escritura, a refação da nossa comunhão com Deus. Mas aqui, pastor, ainda não tinha se perdido a comunhão, ali já estava a redenção. Porque Deus é eterno, Ele não esperou as coisas acontecerem. Ele não foi pego de surpresa para elaborar um plano da redenção. E hoje, começando a nossa jornada, nós precisamos fazer um exercício muito parecido ao dos primeiros hebreus, que foram os primeiros a ouvirem esse texto. Uma vez escrito, os primeiros seres humanos a ouvirem essa narrativa escrita, lida em voz alta, foram os hebreus. Eles não estavam preocupados com modelos criacionais, modelos evolutivos, modelos adaptativos. O hebreu não estava preocupado com isso. O hebreu não estava preocupado se aquilo aconteceu em 6 dias, ou 6.000 anos, ou em 6 eras. O hebreu não estava preocupado com isso. O hebreu não estava preocupado em como Deus tinha feito, mas por que Deus tinha feito. Essa era a resposta que ele queria. O hebreu não estava preocupado se ali havia alguma carga simbológica ou se era tudo literal. Eles não estavam preocupados em fazer datações da terra. Eles não eram teólogos da terra jovem, nem teólogos da terra antiga. Eles só queriam saber de uma coisa, e essa coisa estava escrita aqui. Deus, do nada, criou todas as coisas, e esse Deus, criador dos céus e da terra, entra na história dos hebreus, porque quando eles leram isso aqui, eles já precisavam desse Deus, já havia caído, o pecado já estava lá. E ali eles recebem uma informação. Eu, filho da aliança, tenho comunhão com um Deus que não é um Deus qualquer, ele é criador dos céus e da terra. E de onde é que ele sabe isso? Gênesis 1, capítulo 1. O início. Por isso que esse texto começa assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o primeiro versículo já é para dizer quando e quem está operando todas as páginas da Escritura, toda a verdade divina, toda a história da redenção. Deus, desde o princípio, que criou céus e terra, é aquele que se manifesta no meio do seu povo. Ponto final. E se nada mais fosse dito, já era suficiente para apontar o nosso coração para o Deus Todo-Poderoso. É por isso que quando nós declaramos publicamente em récita o credo dos apóstolos, numa determinada frase nós dizemos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então vamos lá, vamos entrar no texto. Nós temos uma moldura que se abre logo aqui nos versículos 1 e 2. Porque nessa moldura, o autor sagrado estabelece criação e ordem como princípio basilar pelo qual Deus age. E há uma declaração da criação do cosmo logo de início. O primeiro versículo da Bíblia é um texto que situa o homem no seu lugar de não existência, até que Deus tenha resolvido soberanamente criar tudo e todos, inclusive o próprio homem, que é criado no final do período da criação. Toda a criação tem a ausência do homem. O homem só surge no final do tempo da criação. Isso se faz pela declaração aberta de que um dia tudo que há passou a existir porque foi criado. E antes de ter sido criado, aquilo que hoje há simplesmente não havia, não era, não existia. Mas também situa Deus, porque se no princípio Deus criou os céus e a terra, é porque nada havia e ele precisou criar. E o fez porque quis. Mas também situa Deus, um Deus sempre existente, que é o criador daquilo que não existia. Portanto, se nada existia e ele já estava lá para criar, a Escritura, no seu primeiro versículo, já nos denuncia quem é esse Deus. É um Deus sempre existente, muito antes de que qualquer outra coisa existisse. Numa atemporalidade que a Escritura não nos registra e nem nós alcançamos.
porque a eternidade pretérita sem o estabelecimento do tempo é alguma coisa semelhante a uma atemporalidade que nós não alcançamos pela coerência cognitiva. Mas então, a tal ponto, nós vemos isso que lá em Provérbios 8, 22, 23, em alusão à personificação da sabedoria, nós lemos assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. E ao falar do papel criador num estado do nada aparente, o autor sagrado faz a primeira relação direta entre o homem criado e o seu Deus, que é o Deus criador. E nesse contexto, a Escritura declara abertamente que o cosmos, o universo, tudo o que há não era nem existia, mas passou a ser e a existir por causa desse Deus. É uma declaração de verdade, prestem atenção nisso. A Escritura é inerrante, é suficiente, é verdadeira. Essa é uma declaração de verdade, não uma narrativa de modelos ou meios de criação. É uma declaração. Deus criou céus e terra. Essa é a declaração da verdade da Escritura. Não é a respeito dos modelos, da forma, mas é o que aconteceu. É essa a declaração da Escritura. Nada existia ainda, mas Deus já estava ali. E por isso, nada do que existe pode existir sem a ação primária desse Deus. E qual era o estado antes da criação? Vamos para o versículo 2. E ali, se no versículo 1 nós vemos a ação direta e a manifestação primária mais primitiva da Escritura a respeito de Deus o Pai, no versículo 2 nós lemos: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse era o estado antes da criação do nosso planeta, da arrumação da nossa terra. Nós sabemos que Deus já estava ali porque não há possibilidade de nada ou qualquer outra coisa existir sem que Deus tenha antes determinado. Havia um estado de coisas que para nós seria difícil entender de forma completa, até porque a Escritura não traz minúcias sobre isso. Mas o texto já começa pela terra. A terra era sem forma e vazia. O texto do versículo 2 já começa aí. Mesmo uma coisa caótica, nós vemos que o texto nos direciona até a terra. Ou seja, se você prestar atenção nos versículos 1 e 2, a Bíblia não descreve a formação da terra, a criação do cosmos, e depois temos um salto. Agora Deus vai arrumar a terra. A terra era caótica. Não há descrição de formação da terra, como nós a conhecemos hoje, mas o versículo 1 trata do universo, e nós temos esse salto do versículo 2 tratando do planeta em si, quando aquela natureza caótica começa a ser ajustada por Deus na criação múltipla daquilo que iria ajustar esse nosso planeta. Essa terra desorganizada, caótica, face das águas, trevas, abismo, tudo isso são linguagens bíblicas para que nós entendamos. Havia um caos absoluto, sem ordem, sem ordenação, sem ordenamento de coisas. A demonstração disso aqui não é tanto terror, não é tanto pavor. Meu Deus, parece aqueles filmes, né, que tem uma bomba atômica, acaba e depois vira um apocalipse generalizado, né? Daqui a pouco aparece um zumbi por ali. A demonstração não é tanto disso, mas o que o texto bíblico quer nos dizer é que em tudo isso havia ausência de luz, ausência de vida, ausência daquilo que nós conhecemos como belo, alvissareiro, esperançoso. Nada disso havia nessa conformação. Ali estava o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairando como se fosse uma águia sobre a face das águas. É o abismo primordial, de onde saem todas as coisas. Lá no hebraico, essa ave que pairava, como se fosse o Espírito Santo na forma de uma ave pairando, dá a ideia de uma ave que está chocando alguma coisa. O Espírito Santo chocava alguma coisa sob a ordem de Deus. Era a criação, a arrumação na nossa terra sendo promovida pelo poder de Deus. Até aqui está tudo bem? Podemos avançar? Pregação democrática, né? E aí nós temos um longo trecho. Porque se nada havia, Deus estabelece o firmamento, ou seja, o cosmos, o universo. Versículo 1. Versículo 2, ele arruma as coisas. Ele começa a estabelecer princípios pelos quais será possível ter vida, porque não era. E aí, a partir do versículo 3 e até o versículo 31,
nós temos a descrição do que Deus foi fazendo, para que aquilo que ele começa a fazer no versículo 2 tenha uma ordenação tal que ele comece a trabalhar junto à nossa espécie. A primeira coisa é a criação pela palavra. E se no versículo 1 o Deus Pai tinha aparecido, se no versículo 2 o Deus Espírito Santo tinha aparecido, agora no versículo 3 e daí em diante, nós temos de modo subrepetício o Deus Filho aparecendo. Porque aqui, logo no início do versículo 3, o que é que nós lemos aí? Qual é a frase? Versículo 3, a primeira frase. Então Deus o quê? Vocês lembram de João, capítulo 1? Quem é a palavra? Quem é aquele por quem foram criadas todas as coisas e para quem foram criadas todas as coisas? Quem é aquele que estava desde antes de tudo ser criado, porque ele é Deus? Aqui começa a aparecer de modo sutil. E nós só sabemos disso porque a Escritura já foi revelada e está em nossas mãos. Talvez os primeiros hebreus não soubessem entender dessa maneira. Mas aqui nós temos, exatamente a partir do ato criador que se descreve no capítulo 1, versículo 3, nós podemos entender a presença do Filho. É por isso que lá adiante o Senhor vai falar assim: façamos, pois, o homem. Havia um concílio da Trindade Santa em funcionamento. Até porque o nosso Deus não é insano, ele não fala sozinho como se tivesse alguém do lado. Ele se comunica, ele comunga com a própria Trindade. Mas vamos seguir aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso está lá em João, capítulo 1, os 5 primeiros versículos. De certa forma, João faz coro com o autor de Gênesis. Porque João começa assim, no princípio. Aí ele fala do verbo. O texto de Gênesis começa, no princípio, Deus criou os céus e terra. E ambos os autores sagrados mencionam o princípio de todas as coisas, o fato de a luz ter brilhado em meio a trevas. A criação original e a criação disposta no texto de João falam de trevas que são dissipadas pela ação poderosa daquele que é a palavra, o verbo, o logos. E aí nós passamos, é claro, pelo trabalho do Espírito Santo, que era aquele que pairava sobre a face do abismo, sobre as águas, e que executava o seu trabalho. Tudo era negativo, pela não existência das coisas até aquele momento. Mas no ato criador, tudo se torna positivo pela ação direta de Deus, que se manifesta de modo ordenado, concreto, concatenado, dentro de uma ordem até mesmo das suas ações. Nós vamos ver isso agora. Deus age segundo um método. Deus é poderoso suficiente para dizer assim, logo no primeiro dia, no versículo 3, ele poderia ter dito: eu quero que tudo seja feito, e todas as coisas teriam sido feitas. O poder de Deus para dizer que haja luz, que haja animais, que haja isso, que haja aquilo, é o mesmo poder dele para dizer que tudo seja feito numa hora só, e tudo teria sido feito. Mas Deus age segundo um método e nos ensina a partir do seu próprio paradigma de ação que foi estabelecido aqui no texto para nós. A primeira coisa é uma expressão, e Deus disse, diante da vontade criadora, cada dia que se inaugura da criação, Deus diz algo e esse algo se faz executar como ordem executada. Aquilo tem que acontecer, porque foi Deus que disse. E mais uma vez a remissão é ao Logos, o verbo vivo, a Cristo, ainda não encarnado, mas como pessoa da Trindade Santa, executando seu papel desde antes de todas as coisas existirem, a fim de que tudo existisse, porque tudo foi feito para ele e por ele. O Filho é a expressão do Pai, a própria palavra de Deus, e a narração flui no texto, mas o autor sagrado usa um discurso direto nessa frase. Na abertura de cada dia, ele muda o discurso e passa a ser discurso direto. Então Deus disse, e ele diz o que Deus disse. É Deus falando. Quando nós lemos aqui, haja luz, o autor sagrado está dizendo,
essas palavras não são minhas, isso não é um discurso indireto. Isso é discurso direto, foi Deus quem falou, haja luz, e teve que haver luz. Deus é o centro, Deus é o sujeito de cada dia que amanhece, de cada dia da criação. Deus é o sujeito, Deus é o centro, Deus é o herói, Deus é quem faz, é Deus. Uma outra sentença comum aos dias da criação é que haja isso, que haja aquilo, que aconteça assim, que aconteça do outro jeito. E, na verdade, a força da expressão dessa forma de o autor nos dizer traz uma ênfase muito forte no fato de que, diante da ordem dada, não há como não haver resposta positiva àquela ordem. Deu para entender? Se Deus disse e se falou, como o autor nos diz, não há possibilidade de não haver cumprimento, porque se ele falou, vai acontecer. E desde o primeiro capítulo de Gênesis, nós estamos aprendendo alguma coisa. Se a palavra veio da boca de Deus, do conselho santo de Deus, aquilo vai acontecer. O apóstolo Paulo, pensando nessas questões do caos, da criação, milênios depois do autor sagrado, ele fala o seguinte: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Está lá em 2 Coríntios 4:6. E mais tarde, depois disso, pela palavra, muitos dos mortos em seus delitos e pecados, entre eles, espero eu, todos nós, seriam tornados vivos, porque do nada, pela palavra, Deus faz tudo o que lhe apraz fazer. Esse é o conceito básico até hoje da salvação. Deus ordena, pré-ordena, Efésios capítulo 1, e todo aquele a quem foi ordenada a salvação, porque foi Deus quem a ordenou, haverá de ser salvo, por causa do poder da cruz. Deus dá ordem, estabelece os meios e chama de modo eficaz. O poder que resplandeceu na criação é o mesmo poder que resplandece no coração impenitente, quando ouve o chamado eficaz do Senhor. Amém, queridos? Não é só isso, não. Que além de vermos que Deus disse e que essas coisas precisavam acontecer, Deus faz uma coisa estranha. Desde o primeiro capítulo, Deus provoca, vou falar baixinho para você não se assustar, Deus provoca separação. Deus provoca separação. Ele separa o dia e a noite. Ele separa a água e a terra. Põe em lados opostos. A luz e a escuridão estão separadas, não se misturam mais. Os animais da água, da terra, do mar, que voam, cada um vai para o seu lado. Cada um segue o seu caminho. Um dos primeiros elementos da ordem de Deus na criação é a separação. Por isso que vai fazer todo sentido lá no sétimo dia, ele dizer: esse dia é separado para mim, ele é santificado. Faz sentido. Ao longo de toda a criação, ele mostrou que ele separava as coisas. Ele separa o joio do trigo. Não foi o que ele falou? Vocês vão descobrir joio e trigo no meio da igreja? Vão. Não separem, deixa que eu separo depois. Vocês podem findar arrancando o trigo junto, deixa que eu sei fazer isso. Como parte da ordem criadora, Deus estabelece limites. Limites. E os limites são as fronteiras do que é separado. Até aqui é luz, daqui para cá é treva. Até aqui é água, daqui para cá é porção seca. Até aqui é espaço, daqui para cá é terra, planeta. Para que haja separação é necessário que haja definição de termos. É necessário que haja uma fronteira, um limite. E esse limite não pode ser ultrapassado. Ainda no final da criação, Deus abençoa o sétimo dia e diz que ele deve ser separado, ele deve ser santo. Pouco depois disso, aqui no texto bíblico, nós vamos ver isso tudo nos próximos domingos. Deus vai dizer que o homem precisa se separar, deixar pai e mãe, senão depois ele se separa na hora errada. Mais tarde ele vai dizer que Israel precisa se separar dos outros povos. Em Cristo nós somos instados a sermos separados do mundo. E na separação há o estabelecimento de limites, porque são os limites que identificam até onde vai uma coisa e onde começa a outra coisa.
É por isso que há um texto bíblico que diz também: não removam os marcos antigos, não removam os limites, não removam as fronteiras, não removam aquilo que identifica até onde vai uma coisa e onde começa a outra coisa. Não removam. A ordem da criação prescinde de elementos básicos: homem e mulher, Deus e criatura, santo e profano, ordem. Deus é Deus de ordem. E assim aconteceu. A narrativa vai e a toda hora se repete. E assim aconteceu. E foi assim que aconteceu. E uma vez que Deus age, Deus ordena, não há possibilidade de não ocorrer o que ele ordenou, obviamente. Nos 3 primeiros dias, a criação era mais objetiva, era mais ampla, né? Os grandes sistemas foram criados. Nos últimos 3 dias, a criação era mais detalhada, mais minuciosa, e esses grandes sistemas foram povoados, preenchidos pelas coisas que os preencheram. E no final da criação, além de sabermos como é que Deus fez aquilo que ele fez, Deus também dá nome a muitas coisas e inicia uma relação mais estreita com a natureza que ele próprio tinha criado, não se misturando com ela, mas sendo governo sobre a natureza criada. E é aí que Deus começa a proferir bênçãos sobre a sua criação. A partir daí, quando ele cria seres, ele também abençoa, a fim de que se multipliquem, a fim de que cresçam, que povoem tudo. E no final de tudo, vocês perceberam que a criação é metodológica? No final, havia uma avaliação divina. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Lá no final ele diz: isso era muito bom. Com algumas alterações leves, o padrão é esse. No final de tudo, Deus avaliava e dizia que aquilo era bom. É óbvio, ele era Deus, estava fazendo tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas ele estava deixando uma mensagem para a gente. Até eu que sou o Criador acho que é bom. Não mexam no que eu fiz, porque o que eu fiz é bom. Se você nasceu de um jeito, isso é bom, foi Deus. Não queira ser outra coisa, porque você vai dizer claramente para Deus: o Senhor disse que era bom, mas eu acho que não é. Aí eu vou me transformar em outra coisa. Há pouco tempo atrás eu vi uma menina com uma touca na cabeça, imitando 2 orelhas, e ela andando de coleira no meio do shopping, porque ela acha que é um cachorro. Uma pessoa puxando pela coleira e ela acha que é um cachorro. Eu não preciso falar de outras coisas, preciso? Você entendeu? Não podemos dizer a Deus o que o Senhor fez não é bom, porque Ele é Deus. E Romanos 1 nos diz que haverá uma paga cada vez que nós fizermos isso. E a paga pior é na sentença de Paulo, quando Deus resolve nos entregar a nós mesmos, porque não queremos mais saber de Deus. Deixa eu contar um segredo para vocês, antes de avançar aqui. Não olhem apenas para o mundo, porque nossas igrejas estão cheias de gente dizendo: eu sei mais que Deus. Elas não vão proferir essas palavras, mas vão agir dessa maneira. É você pregar o evangelho, a pessoa sai às vezes até quieta no domingo, na segunda-feira está fazendo o contrário. É você pregar a santidade, a pessoa chega no domingo à noite e já está envolvida em tudo que não presta. Essa pessoa, com cara de crente, carteirinha de crente, arrolada no hall de membros da igreja, está dizendo para Deus: o Senhor não sabe de nada, quem sabe sou eu. E finalmente o tempo. Coisa engraçada, porque a gente não vê Deus dizendo assim: haja luz, haja... E finalmente ele diz assim: haja o tempo. Você não vê, não está escrito aqui. Você ouviu na minha leitura? E haja o tempo. Não houve. Esse algoz implacável que nos abate, nos dá rugas, né? Nos dá cabelos brancos. Hoje, não é naquele tempo não. Nos abate, nos persegue nesse mundo caído. Ele era apenas mais um dos elementos da criação. Não tinha nada de especial no tempo. Aliás, não era para ter nada de especial no tempo nem hoje. E a narrativa de Gênesis 1 nos mostra que a semana é construída de tal modo que a unidade básica do tempo está pronta após o término da criação. Vejam bem, a impressão que nós temos na leitura do texto é que o tempo vai sendo estabelecido conforme a manhã e o dia, a manhã e a noite, iam se seguindo naquela sequência de 1 até 6. E no término da criação, simplesmente já havia tempo.
Em outras palavras, o texto não diz que Deus criou o tempo dizendo, como eu falei agora, haja tempo, como ele fez com os outros elementos, mas simplesmente os atos de Deus que sucediam o tempo da criação iam se colocando de tal forma poderosa por sua própria palavra, que ao término de tudo, o tempo estava formatado. O importante nós sabermos é que houve um determinado momento que Deus disse, sujeitem a criação a vocês. Seja você um viciado inveterado em tecnologia, que já deve estar com lordose aí, de tanto ficar assim, o dia inteiro no celular, ou seja alguém que simplesmente tem displicência com o uso do tempo, se o tempo domina você, você está em pecado. Porque a ordem foi clara, dominem todas as coisas. Nenhuma coisa criada foi posta na criação para dominar o ser humano. O ser humano foi estabelecido para criar todas as coisas, para dominar todas as coisas, inclusive o tempo. Amém? Esse amém foi murcho, porque todos vocês devem estar assoberbados pelo tempo. A frase que eu mais ouço é não tenho tempo. Como pastor da igreja, uma das que eu mais ouço é não tenho tempo. Não deu tempo. As pessoas se comprometem, obviamente, com Deus, mas também com os irmãos, com a casa de Deus. Mas, meu irmão, por que você não veio? Você deixou um furo? Ah, não deu tempo. Não deu tempo. Mentira de Satanás. Dá tempo, sim. Domina o tempo que vai dar tempo para tudo. Amém? Está melhorando o amém. Terceiro ponto. A moldura se fecha. Se na primeira moldura a criação e a ordem são estabelecidas, na última moldura, já no capítulo 2, esses 3 primeiros versículos, a criação e o descanso fecham a moldura. Primeiro, nós temos a repetição da declaração da criação do cosmos. Porque no capítulo 1, versículo 1, está assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Capítulo 2, versículo 1, dá o resultado. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. O autor quer que nós saibamos que os atos começaram no versículo 1 e terminaram no capítulo 2, versículo 1. Ele abriu uma moldura e fechou a moldura. Dentro disso aqui, o autor sagrado nos deu informações, e essas informações são preciosas. Não há mais nada para fazer, está tudo criado, não sobrou nada. Deus não se esqueceu de nada. Deus não errou e teve que refazer nada. Acabou, está tudo certo. É quase como se nas entrelinhas desse texto nós pudéssemos ler está consumado. Acabou, não tem mais nada. Coisa que nós fomos ouvir milênios depois disso aqui, da escrita, não da criação, mas da escrita. Quando Cristo na cruz, não tendo mais nada para fazer, porque tudo estava pronto, a sua obra salvífica estava pronta, ele vira e diz, está consumado. Na primeira tríade, as grandes criações, na segunda, as minúcias e os indivíduos, tudo estava pronto. O caos inicial havia cedido à ordem criacional. E se antes havia vazios e trevas, depois, até que o autor diga, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há, agora, o que nós temos eram cores, vida, viço, beleza, ordem, arrumação, estética, tudo em abundância, porque Deus não é mesquinho naquilo que faz, Ele é abundante. O estado negativo do caos agora era o estado positivo da ordem. Deus tinha criado tudo e tudo era maravilhoso. É assim que começa o capítulo 2. Está tudo no lugar, está tudo feito, tudo foi criado. E aí surge a ideia do descanso. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Finalmente, Deus abençoou aquele 7º dia e o tornou particular para o descanso, nos ensinando também aí
a lição. Aqui ele cria a ideia da separação e da santidade. Ele já tinha antes nos dado a lição da separação, mas agora ele diz por que a separação é necessária. Para que haja santidade. Por isso que ao separar aquele dia, ele o santifica para si mesmo. O sétimo dia é a primeira coisa na lei sobre a qual Deus despeja o senso de santidade diante do seu povo. Lá no final do quarto mandamento, em Êxodo 20, nós lemos assim: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos para algumas conclusões, algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Deus existe. Isso não requer explicação. Você ouviu o que eu falei? Eu estou falando para uma igreja majoritariamente jovem, muitos universitários, temos aqui doutores, temos até um pós-doc andando por aí. A existência de Deus não prescinde de explicação. O texto bíblico não é para isso. O texto bíblico não está aqui para nos dar ferramentas kantianas para nós explicarmos Deus a partir da coerência da nossa cognição. Não é para isso. A Bíblia e o relato da criação não querem convencer ninguém, não querem explicar ninguém a respeito da existência de Deus. Não é essa a intenção da Escritura. A intenção da Escritura é que Deus existe, ponto final. Essa é a verdade, porque esse texto é o texto de Deus. Ele é totalmente verossímil. Ele é inerrante. Isso aqui começa logo no primeiro versículo dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse Deus é verdadeiro. A Bíblia não quer explicar, não vai dar um método científico, empírico, analítico para se explicar a existência de Deus. Até porque nesse ponto a Bíblia não está nem aí para a ciência, não está nem aí para Satanás, não está nem aí para mim nem para você. Porque o que a Bíblia quer aqui é dizer: Deus existe. Independentemente de você crer ou não, Deus existe. Independentemente de você querer ou não atestar a sua existência, Ele existe. Sinto muito, se você é finito, Deus existe. Deu para entender? A busca pela comprovação racional de Deus não nasce na Escritura, nasce no coração do homem. É pecaminoso? Não. Vai chegar a algum lugar? Não. São estágios diferentes. Deus existe mesmo sem explicação. Outra coisa, aqui chegamos a uma conclusão. O mal é verdadeiro e é cruel. Nosso trabalho é enfrentar o mal e o maligno, sabendo que o Deus, que é criador de céus e terra, está a favor de seus filhos, mas o mal existe. Nas trevas, no abismo, eu estou falando de texto de Gênesis 1, antes do pecado. Isso aí talvez seja assunto para uma outra discussão, mas está aqui, antes do pecado. Antes do pecado, o estado do mal tanto era verdadeiro que uma das criaturas de Deus foi instrumento do mal. Lembra que a serpente tentou Eva antes de Eva pecar? O mal já estava. Isso é assunto para um outro debate. Mas o fato é que o mal é real. A intenção de Gênesis não é explicar de onde veio, quando começou. As origens daquilo que nós chamamos mal impessoal, que é aquele das condições hostis, natureza, enfim, tudo isso aí, ou o próprio mal moral, né? Aquele mal pessoal, moral, né? Que são ocasionados por seres como nós, que têm volição, têm vontade e vão lá e fazem o mal. Nada disso é tratado aqui no texto, mas isso é verdade porque está aqui no texto. O narrador só está preocupado com o princípio relativo da criação, e o seu desejo, claro, aqui é nos remeter ao fato de que Deus é poderoso e Ele criou todas as coisas. Essa é a segunda conclusão a que nós chegamos. A terceira conclusão diz respeito a imago Dei, que é uma expressãozinha teológica que quer dizer a imagem de Deus. Qual é o nosso papel no cosmo? Porque a gente jura de pé junto que Deus tem a nossa imagem e semelhança. Não é assim que funciona? Não é assim que você, crente do século 21, vive todo mimizento? Por que isso? Porque você quer que Deus faça o que você quer. Deus não foi feito à sua imagem e semelhança. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus.
Está na hora de crentes maduros inverterem esse negócio. Porque isso está na primeira parte da Bíblia, no primeiro capítulo. Deus resolveu fazer o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus nunca disse, eu vou me transformar na imagem e semelhança de vocês. A criação é teomórfica, não é antropomórfica. Deu para entender, gente? Qual é o Deus a quem nós servimos? Não é aquilo que nós vemos no espelho. Isso é Narciso quem serve. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, eu não estou aqui para estar, sabe, esse é o lugar que eu queria estar, aquele não é o lugar que eu queria estar. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, onde é que Deus quer que eu esteja. E ponto final. Foi Deus quem colocou o fôlego de vida em nós, não fomos nós que demos vida a Deus, isso é ídolo. Quem inventa Deus e supõe vida daquele Deus é ídolo. Deus é o caminho contrário, é Ele que sopra a vida em nós. É Ele quem dá ordens, não somos nós. Vou botar Deus contra a parede, se Ele não fizer, eu rasgo a Bíblia e vai para o inferno com a Bíblia rasgada. A gente vive tempos insanos, e eu estou falando de dentro da igreja, não estou falando lá fora não. Lá fora isso é normal. Uma imagem serve para refletir a verdade daquilo que ela simboliza. Nós estamos neste mundo para refletir a imagem de Deus, porque fomos feitos à sua imagem. Não temos luz própria, nós refletimos a luz de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu não tenho luz, você não tem luz, nós refletimos a luz do Senhor neste mundo caído. Pastor pregando nessas horas, ele lembra de um monte de coisa, aí a gente vê que Deus é misericordioso, porque a gente começa a segurar. Devemos refletir a luz de Deus. Ele é a luz. Foi Ele quem veio em meio às trevas e aclarou tudo para que víssemos o caminho por onde seguir. E eu falei para vocês que parecia que Gênesis 1 não falava da redenção, mas fala. Não tem tipologia de Cristo, você não vai achar aqui um tipo de Cristo, não tem. Mas ali está a gênese da presença e dos atos de Cristo, o verbo vivo. É pela ação da sua palavra que nós somos conduzidos ao Pai até hoje. Jesus Cristo é o Rei soberano do universo, de todas as coisas criadas, e nós, sendo eleitos do Pai, de novo eu cito Efésios 1, você pode ler João 10, João 6, João 17, leia as epístolas paulinas, você vai ver isso. Nós sabemos que a história da redenção, nos planos eternos de Deus, não começam com o pecado. Não começa com o pecado. A história da redenção pode ter um momento em que nós identifiquemos o seu início por causa da queda, mas o plano da redenção, ele é da eternidade pretérita, em Cristo Jesus. Aliás, o próprio Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Quando Jesus subiu na cruz, a Bíblia diz que ele já estava sacrificado desde antes da fundação do mundo. Por isso é que Paulo diz, pois ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, 13 a 17. Com essas conclusões eu aplico para o meu coração e para o seu coração. Primeira coisa, o caos e a ordem, ambos estão sob o domínio de Deus. E renunciar à ordem de Deus é diretamente declarar o retorno ao caos. Deu para entender? Você conheceu a ordem de Deus? Não saia dessa ordem, porque você declara perante Deus o seu retorno ao caos. E eu acho que você não vai gostar disso. O caos e a ordem estão sob domínio de Deus. Segunda aplicação. A redenção está à porta de nossa alma. Isso serve para quem nunca ouviu o Evangelho e serve para crente velho também. Tem de crente velho com coração impenitente que não está no gibi. Serve para todos nós. A redenção está à porta da nossa alma. Terceiro, a separação para Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor,
é o caminho único para andar com Deus até o fim. Tire o cavalinho da chuva se você acha que anda sozinho. Tire o cavalinho da chuva. Você vai penar, você vai amargar. O pastor está falando que vai perder a salvação, não falei isso. Mas tem gente que entra limpo e faceiro no céu, tem gente que entra todo arrebentado. Aí faz parte da sua responsabilidade humana. Como é que você quer entrar lá? Todo depenado ou todo arrumadinho? Seja santo, esteja separado. Não queira viver vida cristã solo, porque isso não existe. Finalmente, pare de querer que tudo seja para você. Pare de querer que tudo se pareça com você. Pare de querer que tudo esteja ao seu gosto. Isso está lá atrás, lembra aquele crente mimizento que eu falei? É isso. Deus não tem que fazer a sua vontade. Ele é Deus, você não é Deus. Ele não tem que fazer a sua vontade. E se você for filho de Deus, preste atenção no que eu estou falando. Se você for filho de Deus, por causa do amor que Ele tem por você, você é moderno agora. Se você não estiver nessa vibe, avisei antes, né? Para ninguém se chocar comigo. Ele vai quebrar as suas pernas até você ficar no lugar certo. Deu para você prestar atenção no que eu falei? Nos rebanhos antigos, a ovelha que pulava 1, 2, 3 vezes a cerquinha, o tratador, o pastor ia lá com todo o amor e quebrava a perninha dela, na mão, porque do lado de fora está o lobo. É melhor essa ovelha ficar perneta aqui dentro do que ser devorada lá fora. Depois ele tratava, só que aí ela parava com o hábito de pular a cerca. Quando ela ficava boa, ela não pulava mais a cerca. Deus quebra as pernas das suas ovelhas. Essa é a mensagem que ninguém mais prega hoje. Mas Deus quebra as pernas das suas ovelhas, para o bem delas. Deus é criador, você é criatura. Você não é o centro do universo. Deus é o centro. Ele é Deus. Você não é Deus. Eu repito isso aqui, não sei quantas vezes ao longo de um ano. Deus é Deus, você não é Deus, só Ele é Deus. Desde a criação, você foi feito para se parecer com Ele, para refletir a luz dEle, mas você não é Ele. Você não é colega dEle, você não é amiguinho de Deus, você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, para ser transformado em filho de Deus. Você não se iguala a Deus, você está lá embaixo. Tem um abismo entre o ser de Deus e cada um de nós. Que pela graça tem um caminhozinho, que é a cruz, para a gente chegar perto dele. A gente tem que se parecer com Deus. Deus não tem que se parecer com a gente. Ponto final. Simples, desse jeito. Amém?